A live caiu de novo. É hoje, gente. É hoje. É hoje, meu povo. Eu nem vou colocar a foto mais aqui, porque essa live não... Se eu tô percebendo que toda vez que eu coloco foto, a live cai. Então, nem vou colocar a foto mais aqui. Eu vou tentar exemplificar aqui na imaginação de vocês, né? A live caiu, gente. Caiu. Vou esperar quem tava aqui voltar pra gente voltar pro assunto que a gente tava falando, né? Ai, gente, eu não sei por que tá caindo, não. O que tá acontecendo com esse Instagram? O que está acontecendo? Então, vamos lá, gente. Voltou, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o rosto, voltando lá. Qual rosto que a gente precisa alongar, que a gente precisa deixar mais longo? Rostos que têm o formato mais arredondado e rostos que têm o formato mais quadrado. Você pode alongar esse tipo de rosto. Rostos que têm o formato mais arredondado, rostos que têm o formato mais quadrado. Então, aí você pode alongar esse tipo de rosto. Oi, Maju, tudo bem? Ai, que bom que você tá gostando. Tirando essa que tá caindo toda hora, né, gente? Como assim essa live caindo toda hora, né? Ai, ai, ai. Mas não sai não, gente. Não desiste de mim, não. No final, vocês vão estar entendendo tudo de contorno e iluminação, hein? Então, olha só. Rostos redondos. Por que a gente tem que... Tem não, né, gente? Eu só falo tem, gente, porque assim... É uma parte do visagismo, mas se tomem cuidado ao falar isso. Eu até estou tomando cuidado ao falar isso, porque hoje tem muito aquela parte assim, de você não modificar o rosto, né? Você não falar que a pessoa tem que fazer isso porque ela tem que deixar o rosto fino, nem nada, né? Gente, se estiver travando, vocês me falam, tá? Por favor. Eu acho que eu vou até tirar aqui o filtro. Eu vou até tirar o filtro. Nossa, meu Deus do céu. Que diferença sem filtro, hein? Mas eu vou até tirar pra não travar mais. Não, eu vou colocar porque o trem tá feio. Tá bom. Agora eu tô linda, maravilhosa. Não, pera. Vai travar. Pronto, vamos sem filtro mesmo, que aí não trava. O filtro faz travar. E aí a gente tem um formato de rosto arredondado, né? E aí, como que a gente faz o contorno no formato de rosto arredondado? A gente quer alongar ele, a gente quer deixar ele mais oval. As pessoas não querem ter aquele formato de rosto super arredondado, né? Pensando nisso, o que você vai fazer para alongar? Lembram que traços na diagonal alonga? Gente, guarda isso na cabeça de vocês. Traços na diagonal alonga. Então, a iluminação em triângulo invertido alonga, porque traço na diagonal, traço para baixo. E aí eu faço um triângulo invertido aqui, eu ilumino toda essa região. Por quê? Porque eu quero alongar o rosto. Então, pensa comigo. Eu vou iluminar essa região aqui, fazer um triângulo invertido todo aqui no meu rosto, ilumino o queixo, ilumino o centro da testa, deixo essa parte aqui iluminada. E o que eu faço? Eu escureço toda essa parte aqui. Então, o destaque vai para onde? Para o centro do meu rosto. Lembra que eu falei? Tudo que a gente destaca é onde a pessoa vai olhar primeiro, né? Tudo que a gente clareia é onde tem o destaque e onde a gente vai olhar primeiro. Então, essa parte iluminada aqui é onde ela vai estar o destaque, onde ela vai alongar. E aí, como aqui eu já botei iluminada, onde que eu vou escurecer essa região, já que eu quero alongar esse rosto? Se a pessoa tiver a testa aqui nos terços, né? Proporcional aos terços, você nem precisa fazer contorno aqui. Você não vai precisar fazer contorno. Se a pessoa não tiver a testa aqui nos terços, você vai precisar fazer um pouquinho de contorno aqui. E principalmente no rosto mais redondo, gente, se eu deixo clara essa região, o que acontece? Tudo que a gente deixa clara é como se a gente estivesse projetando, a gente projeta para o lado. Então, se eu deixo essa parte clara, é como se eu projetasse. Então, essa parte tem destaque. E se o rosto já é redondo, eu deixo claro o que eu vou fazer, vou deixar ele mais redondo ainda. Por quê? Vou estar clareando, vou estar projetando essa parte pro lado. Então, o que eu faço? Eu escureço aqui as têmporas. Por que então a gente escurece as têmporas em algum formato de rosto? Justamente para isso. Quando a gente escurece, é como se a gente estivesse deixando o rosto mais fino. É como se eu viesse com a minha mão, ó, e tampasse essa região. Deixasse o rosto aqui mais
fino, certo? Então, a gente escurece toda essa região aqui. E como eu quero alongar, o meu contorno vai ser na diagonal. Traços diagonais têm o efeito de alongar. Eu vou escurecer aqui o queixo ou não? Não, se você fazer todo o contorno aqui em um rosto redondo, o que você vai estar fazendo? Você vai estar só marcando esse rosto redondo. Se você quer deixar ele mais longo, você vai clarear essa região do queixo e escurecer as laterais. Quando eu escureço as laterais, é como se eu viesse com a minha mão e fizesse isso aqui, ó. Tampasse. E olha só, como eu tampo, ó. Olha como eu já tampo as laterais, como o meu rosto já fica mais oval. Certo? Então, é assim que funciona o contorno e iluminação. E traços retos? O que acontece com traços retos? Traços retos eu tendo a alargar esse rosto. Tendo a deixar esse rosto mais largo. Gente, a live está travando? Me respondam, por favor. Acho que não, né? Tá. Traços retos. Então, traços nas diagonais, contornos nas diagonais, eu tendo a deixar esse rosto mais longo. E traços retos, eu tendo a deixar esse rosto mais largo. Por que eu deixo esse rosto mais largo? Se eu vim aqui com um contorno mais reto, ó, eu vou deixar essa região, que eu vou ter uma quebra no meio do meu rosto. Quando eu tenho essa quebra no meio do meu rosto, eu vou estar deixando esse rosto mais largo. Não tá travando, não? Ai, que bom. Então, quando eu tenho esse traço reto, eu vou ter uma quebra aqui no meu rosto. E aí, essa quebra, eu vou estar deixando o meu rosto mais largo. E onde que a gente usa esses traços retos? Em rostos super finos. Em quem tem um rosto mega, mega fino. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui pra pôr de exemplo aqui pra vocês. Ah, olha só. Essa foto aqui perfeita pra mostrar pra vocês. Ela já tem o rosto oval e ela já tem essa região aqui bem fina do rosto. Olha como que essa região aqui já é bem marcada também, né? Olha só, se eu vim com o contorno aqui na diagonal, gente, eu vou marcar ainda mais. Eu vou deixar aquele efeito de caveira no modelo, né? E não é o que a gente quer. E aí, como que a gente faz pra gente modificar isso? A gente vem e deixa o traço reto, porque a gente deixa essa quebra aqui, a gente tira essa quebra aqui, ou no caso dela, como já é bem redondinho, o rosto dela já tem o formato proporcional, olha só, eu olhando aqui nela, eu já consigo ver os terços dela certo, os terços dela já estão certos, gente, e aí eu não preciso fazer o contorno aqui. E aqui nessa região, se eu não quiser, eu nem preciso contornar. Então, às vezes, gente, o contorno não é nem necessário. Você sabendo disso, seu contorno não vai ser nem necessário. E aí, como ela já tem essa região mais funda, ou você pode deixar o contorno mais reto, ou você pode deixar, ou você não precisa nem fazer o contorno. Então, parte importante para vocês gravarem. Traços retos, você vai alargar, você vai deixar esse rosto mais largo. Traços diagonais, você alonga. Isso no formato do olho, isso no formato do contorno também. Essa parte acho que ficou clara para vocês, né? Então, essa parte é muito importante para vocês entenderem esse processo de visagismo e de contorno e iluminação. Certo, Aline, entendi essa parte, mas eu ainda fiquei com algumas dúvidas. E nos outros formatos de rosto? Gente, para evitar decoreba, o que eu fiz? Qual que é a técnica que eu uso? Porque, como eu falei pra vocês, eu não sou boa em decoreba. Eu não sou boa em decorar as coisas. Em falar assim, ó, rosto redondo vocês faz isso, rosto quadrado vocês faz isso. Então, para evitar decoreba, como que vocês vão fazer? Vocês vão analisar por partes do rosto. Você não vai analisar o rosto ao todo, saber assim, ó, esse rosto é quadrado e rosto quadrado você faz isso, isso, isso. Não. Como que você vai fazer? Chegou a tua cliente lá, você vai analisar por partes. Você vai fazer a pele, fazer a parte da base, né, e tudo mais. E aí você vai começar a analisar por parte. Olha só, primeiro contorno, primeira região onde a gente faz o contorno é o quê? Nessa região aqui da mandíbula não, né? Nessa região aqui da bochecha aqui. Eu esqueci o nome desse osso, gente. A gente faz o contorno aqui nessa região. Então, você vai analisar aqui primeiro. Se ela tiver a região aqui funda, né? Ela já tiver funda, você vai trazer o traço aqui na diagonal? Não. Se ela já tiver o queixo fino, quando a pessoa já tem aquele queixo fino, é porque o rosto dela já é alongado aqui embaixo. Você vai trazer o
traça aqui na diagonal, se ela já tem o queixo bem fininho, ela já tem essa região super fina, ela já tem o rosto fundo? Não, você vai trazer ele mais reto. Se a pessoa não tiver e você quiser alongar o rosto dela, você quiser alongar essa parte, ou você quiser afinar mesmo, como as pessoas falam, afinar, você vai trazer aqui na diagonal, certo? E aí você vai analisar outra parte, a questão do queixo. O que eu vejo que muita gente tem dúvida é essa questão aqui, ó, da mandíbula. Se contorna ela inteira ou não, se contorna só uma parte ou não. E como que você vai ver esse contorno? Ó, se a pessoa tiver a região muito quadrada aqui do rosto, quando a pessoa tem a parte quadrada, você vai fazer o quê? Alongar. Ou se a pessoa tiver o rosto redondo, você vai fazer o quê? Você vai alongar, tá? Guardem isso, rosto quadrado, rosto redondo, você alonga. E aí, quando a gente já tem esse contorno aqui bem marcado, o maxilar bem marcado, você quer alongar. Então, você quer tirar essa marcação aqui. Como que eu faço para tirar a marcação? Eu venho e escureço a lateral. Somente a lateral. Por quê? Se eu escurecer toda essa região, não vai ter adiantado nada. Eu só vou deixar essa parte aqui do queixo, do maxilar dela, mais quadrada ainda. Então, eu só venho e escureço essa região aqui. É como se eu estivesse colocando minha mão e estivesse disfarçando aquela parte que é muito marcada do maxilar. Então, rostos quadrados, quando a pessoa tiver o maxilar bem marcado, bem quadrado, você vai escurecer somente nesse final aqui. Ó, exatamente, gente, nessa região. Deixa eu pegar um pincel para mostrar para vocês. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Entre o osso, tá vendo? Onde tem o osso aqui, vocês vão trazer um pouquinho mais pra cima. Porque se eu trazer esse contorno aqui só abaixo, não vai aparecer. Não vai dar pra ver nada, né? Eu só vou estar marcando um pouquinho o rosto. Então, a gente traz ele um pouquinho aqui pra cima, ó. Pra quando a gente olhar, dá pra ver o contorno aqui. E aí sim, disfarçar. Então, aqui a gente traz só nessa região aqui e o resto não. E como eu quero alongar o rosto, o que eu faço? Eu clareio o centro do queixo. Então, nessa região aqui, no terço de baixo, eu vou deixar ele mais longo. Então, você vai analisar por partes. Se for, por exemplo, um rosto mais arredondado, você pode fazer a mesma coisa em rostos, em formatos de rosto arredondado. A mesma coisa do formato quadrado. Você também pode escurecer essa região e clarear essa. E papada, Aline? Como que a gente disfarça a papada, né? Papada, gente, você vai descer um pouquinho o contorno pra baixo. Se eu marcar só o ossinho aqui, não adianta nada. Então, a gente desce o contorno um pouquinho pra baixo. Por que você desce esse contorno pra baixo? Porque, lembra, tudo que a gente escurece, disfarça. E como a papada tá aqui embaixo, se eu escurecer ela aqui, eu vou dar sombra pra ela, eu vou escurecer ela e eu vou disfarçar ela. Se eu deixar só aqui nessa região aqui do ossinho, eu não disfarço papada aqui, porque aqui não tem papada. Então, eu vou só estar escurecendo esse ossinho aqui. Então, a gente tem que descer com o nosso contorno pra gente escurecer e disfarçar ele. Essa é uma das partes. E quando eu vou poder trazer todo ele aqui? Se a pessoa já tem o rosto aqui fininho, ela já tem o rosto proporcional aqui, que é mais oval, né? Você pode somente devolver a sombra com um pouquinho de contorno aqui. Você não precisa trazer só aqui ou só no começo, nem nada. Agora, o que acontece se a pessoa tiver essa região aqui funda? Ela já tem essa parte aqui funda. E aí, como ela acha essa parte muito afundada, o que a gente quer fazer? A gente quer trazer ela um pouco para a lateral. E como que a gente faz para trazer, para a gente destacar essa região? A gente clareia. Então, quando a pessoa tiver essa região aqui funda, já for afundada, né? Você pode clarear as laterais aqui abaixo, aonde for fundo. Porque tudo que a gente clareia, essa coisa destaca e ela projeta. Então, é como se eu estivesse projetando pro lado aqui. Estão começando a entender, gente? Estão começando a entender melhor como que funciona? O segredo, gente, assim, o segredo, né? Não é nem segredo. Pra vocês saberem, é isso. Guardem isso. Tudo que você quer destacar, que você quer projetar pra frente, que você quer que tenha um destaque, você vai clarear. Tudo que você quer disfarçar, você vai escurecer com o contorno. E acabou, essa é a regra. Então, se eu quiser clarear essa parte aqui,
Por exemplo, eu não sei se vocês já viram aqui a modelo que eu tenho, que é a Dani, né? A modelo de pele negra. Ela tem essa região aqui super fina. Ela tem aqui o queixo dela. Isso acontece quem tem o rosto em triângulo invertido, né? Às vezes a pessoa tem um formato de triângulo e aqui é super fino. E aí, como é um triângulo invertido, a gente quer deixar mais proporcional, né? A gente não quer deixar essa parte super fina e aqui super largo. Então, pra gente fazer isso, a gente clareia as regiões aqui da lateral. E aí, quando a gente clareia, a gente projeta pro lado, tá? E aí, então, essa parte do maxilar, então você vai observar por partes. E na região da testa, Aline, como que funciona a região da testa, né? Mesma coisa que a região de baixo. Eu já falei pra vocês que pra saber se você vai contornar aqui ou não, você vai fazer a regra dos terços, o que sobrar você contorna, se não sobrar você não contorna. Ou se sobrar dedo aqui e a testa for pequena, né? Sobrar dedo aqui pra cima, né? O que você vai fazer? É porque significa que a testa é muito pequena. E aí você não contorna de jeito nenhum. E o que você pode fazer para deixar a testa com a impressão um pouquinho maior? Clarear. A gente pode clarear. Em vez de eu iluminar só aqui abaixo, eu posso iluminar um pouquinho mais acima essa região da testa, certo? Então, gente, tá começando a entender, né? E pra Aline, e eu quero contornar. Como que eu faço para contornar essa região? E para fazer o contorno da testa, né? Se eu vou saber se eu contorno na lateral ou não. Pra gente fazer o contorno na lateral, gente, da testa, você vai ver a proporção do rosto, como eu falei pra vocês. Se a testa que for muito larga, né, for um rosto bem quadrado ou muito arredondado, nem tanto arredondado, mas se for uma testa muito quadrada aqui em cima, for uma testa mais larga do que no queixo, né? Se aqui for um triângulo invertido, uma testa mais larga, eu posso sim contornar aqui a lateral da testa. Eu posso trazer até aqui, porque é como se eu viesse com a minha mão e fizesse isso daqui, ó. Se eu venho com a minha mão, olha lá como que a gente faz minha testa, olha. Já fica a testa bem arredondadinha, né? Então, é isso que eu faço na parte do contorno da testa, tá bom? E aí, então, e as têmporas, Aline? Se eu vou contornar as têmporas ou não? Você pode ou clarear as têmporas ou escurecer. De que maneira? Se a pessoa tiver o rosto, vocês já devem ter visto na internet, né? Aquela técnica que as pessoas trazem, o corretivo. Oi, Semiramis. Ai, que linda, maravilhosa ela, gente. Adoro o trabalho dela. Então, como que eu faço pra... Muito obrigada, meninas. Que bom, fico feliz que vocês estão acompanhando. E aí, vocês já devem ter visto aquela técnica que a gente clareia aqui essa região, né? Por que a gente clareia essa região ainda mais na diagonal? Lembram que eu falei pra vocês? Gente, pode soar repetitivo, só que é uma coisa mais... É uma coisa didática pra vocês, que vocês podem ter, vai ajudar vocês pra vocês guardarem, tá? Então, se soar repetitivo um pouco, relevem, mas é porque vocês vão guardar isso. Então, os traços alongados, os traços na diagonais, eles alongam. Então, quando a gente quer alongar aqui o olhar da cliente, a gente vem e faz os traços aqui na diagonal, né? Então, a gente passa o iluminador pra cá. Só que lembra que o iluminador claro, ele também deixa o rosto mais largo, porque o claro, ele projeta, né? E aí, você tem que decidir, será que é um rosto mais... Será que a sua cliente já tem... Se a sua cliente já tiver um rosto redondo e você quiser iluminar aqui essa região, você vai deixar mais redondo ainda. E ela vai estranhar. Se a pessoa tiver um rosto super quadradão, você vai deixar ele aqui mais quadrado ainda, mais largo. Então, você vai observar se aqui essa região já é muito larga ou não. Se a sua cliente já tiver aqui o rosto bem fininho, beleza, você pode iluminar. Se não, eu escureço essa região aqui pra gente deixar o rosto mais fino, tá? Então, essas são algumas partes. E agora, gente, essa é a parte do contorno, gente. Então, o que vocês vão fazer? Olhar por partes. Quando eu começo a maquiar, eu vou lá e vejo. Onde que eu vou fazer o contorno aqui nessa região? Beleza, vou passar pra testa. Onde que eu vou fazer o contorno aqui na testa? Onde que eu vou fazer o contorno aqui? Isso, gente, você aprendendo esses tópicos primeiro, vocês aprendendo essas regrinhas, você não precisa decorar
qual o contorno para pele quadrada, qual o contorno para pele redonda. Você não precisa decorar nada disso. Você vai olhar a região do rosto e falar o que eu quero destacar nesse rosto, o que eu quero escurecer nesse rosto. Você sabendo isso, gente, essa teoria do que você precisa clarear, o que você precisa escurecer, acabou. Você não precisa decorar nada, a decoreba fica pra lá. E isso, né, gente, assim, eu pelo menos não sei decorar nada. Então, vocês entendendo esses porquês, vocês vão saber mais fácil. E agora na questão do olho, né? Vou postar uma foto pra vocês aqui de um olho de uma modelo. Vou postar aqui de novo. E é gritante a diferença desse olho. Olha só esse olho, gente, dessa modelo. Essa parte a gente também usa a parte do visagismo, só que a parte do visagismo pro olho. Também tem essa parte da maquiagem, né, gente? Se você não saber fazer o formato certo, que vai valorizar mais o olhar da sua cliente, gente, ou você vai deixar ele mais caído, ou você vai deixar ele afastado, né? Então, olha só, deixa eu ver se tem a foto dela sem maquiagem. Eu acho que eu tinha a foto aqui dessa cliente. Aqui, ó. Gente, olha só, é aquela mesma modelo lá da primeira foto. Olha como que é o olhar dela. E olha como que ele ficou com essa maquiagem. Porque a maquiagem tá certa. Percebam que essa modelo, ela tem a pálpebra caída, né? E quando a gente tem a pálpebra caída, gente, o que a gente faz pra gente levantar a pálpebra? O que eu vejo que muito maquiador erra, quem tá iniciando, né? Acaba errando nessa parte. Quando a gente está iniciando, a gente tem medo de subir com a sombra aqui até o côncavo, a gente tem medo de subir. Quando eu falo assim para as minhas alunas, olha, pode encostar essa sombra até a sobrancelha quase, não tem problema. E isso pode mesmo, gente. Porque isso você vai estar levantando o olhar, você vai estar levantando a pálpebra. Se eu passo a sombra só aqui na pálpebra móvel, olha o que acontece. Acontece isso daqui dessa foto, ó. Olha lá, ela passou a sombra somente ali na pálpebra móvel, ela não levantou a sombra para todo o côncavo. Então isso dá o efeito do olho ser mais caído ainda. E percebam que olho caído, gente, se você tenta alongar ele, quando a gente quer alongar o olho, gente, a gente automaticamente diminui esse olhar. Então, técnica de olho alongado não é para todo formato de rosto. Se a sua cliente já tem um olho pequeno, se você alonga o rosto, o olhar dela, vai deixar ele mais caído ainda. Essa técnica aí que ela usou de exemplo é um Fox Eyes e o outro é um esfumado Glam. E aí, o Fox Eyes, se a pessoa já tem a pálpebra caída, ele vai deixar mais caída ainda. E quando a gente alonga o olhar, a gente diminui. Então, essa técnica aí do Fox Eyes, ela é boa para que tipo de olho? Para quem tem um olho grande, né? A pessoa já tem um olho muito grande, ela vai combinar muito, ela vai alongar o olhar. Agora, se a pessoa já tem a pálpebra caída, eu faço isso aqui, ó. Igual a minha pálpebra aqui, ela é uma pálpebra caída, só que eu tenho bastante espaço de pálpebra, né? O meu olhar, ele não é um olhar caído, só que quando eu alongo, gente, é como se eu fizesse igual aquelas japonesinhas, eu puxo o meu olho pra cá. E se a pessoa já tem o olho pequeno, o olho caído, eu vou estar puxando mais ainda, vai ficar mais caído ainda, entenderam? E aí, se a pálpebra é pequena, o que eu faço, gente? Vamos pensar em levantar essa pálpebra, né? O que eu quero levar? Eu quero deixar esse olho maior, né? Quando você quer deixar esse olho maior, você tem que levar a sua sombra toda aqui pra cima do côncavo. Você vai usar o máximo de espaço do côncavo da sua cliente. E aqui, não importa se eu encostar aqui na sobrancelha, é a primeira sombra. Pode encostar, você vai trazer essa sombra até aqui, ó, em cima. Então, não tenho medo de subir com essa sombra. Se você deixar essa sombra aqui ou só na metade, não vai adiantar nada. Você vai estar dividindo o olho dela, vai deixar o olho mais pequeno ainda. E outra foto aqui, ó, que eu trouxe de exemplo, eu quero mostrar de exemplo aqui, esse daqui, ó. Esse daqui é um erro de muita gente eu vejo cometendo esse erro. Que é o quê? Clareando essa região aqui, o canto interno do olho, sem necessidade. Se a sua cliente, gente, ela já tem o olho afastado, o olhar afastado, quando a gente clareia, a gente afasta ele mais ainda, tá? Quando a gente clareia, a gente vai estar afastando mais ainda.
E aí se você clareia aqui o canto de dentro, olha como que fica estranho de um olho pro outro. Então a gente não clareia quem já tem um olho afastado. Se a pessoa tem, a gente só clareia quem já tem o olho bem juntinho aqui. Esse ponto de luz é só para quem tem o olho junto, que aí é onde a gente vai dar o efeito de afastar o olhar, tá? Uma técnica muito boa para quem tem o olho mais afastado, igual essa da Monelo aí, é a pálpebra luz. Vocês já devem ter visto a pálpebra luz, né? A pálpebra luz é aquela que a gente escurece bem essa região de dentro e do canto externo, né? E aí, quando a gente escurece, gente, é como se eu estivesse fazendo um contorno aqui. É a mesma coisa que eu estivesse fazendo um contorno. Então, se eu pego a minha sombra e eu trago ela toda até aqui no cantinho interno, normalmente eu até junto com um pouco do contorno do nariz. É como se eu estivesse fazendo um contorno. Então, é como se eu estivesse afundando essa região. Lembra mais... Não, eu não vou falar de novo isso, porque senão vocês já estão cansados de saber, né, gente? Eu tô afundando, eu tô disfarçando essa região, eu tô trazendo essa parte para trás, tô juntando essa região aqui. Se eu clareio, eu destaco essa região, eu projeto ela para frente. Então, se a pessoa já tem um olho aqui muito afastado, eu vou estar dando a impressão desse olho ser mais afastado ainda e eu vou estar destacando esse olho afastado. Então, a gente vai lá e faz o quê? Para quem tem olho afastado, a gente escurece essa região aqui. Então, você pode fazer um esfumado que traga até o canto interno do olho, ou você pode fazer uma pálpebra luz, ou um smoking, né? Um olho preto que escurece toda aquela região, um olho marrom, mas o esfumado pegue como um todo. E se a pálpebra for caída, o nosso esfumado ele tem que subir, a gente tem que subir com a pálpebra. Se eu deixo o esfumado aqui, ele vai deixar a pálpebra ainda assim caída, tá? E aí um outro exemplo também que a gente tem é olho grande, né? Olho grande a gente pode fazer com qualquer coisa. Olho grande a gente faz qualquer coisa, né? Se não tiver pálpebra caída, olho grande ainda, perfeito. Mas não é todo mundo que tem. Então a gente não faz qualquer coisa em olho grande. E aí quem tem olho pequeno? E quando a pessoa não tem a pálpebra caída, mas tem o olho pequeno? Quando a pessoa tem aqui, ó, a pessoa não tem necessariamente essa pálpebra super caída, mas o olho dela é bem pequenininho e principalmente aqui ele é bem pequeno, né? A sobrancelha é mais caída. O que você pode fazer? Você quer levantar, você quer dar a impressão de levantar, claro, esse olho, né? E uma forma, assim, na sombra, gente, quando a gente escurece aqui, ao contrário, assim, do rosto, quando a gente escurece aqui essa região, a gente levanta o olhar, né? A gente causa um destaque aqui maior, ao contrário do contorno. Se a gente vir com uma sombra bem escura, a gente vai destacar essa região aqui. No caso do esfumado, né? Somente no caso do esfumado. Então, se eu escureço essa região e se eu levanto, não é nem assim se você vai escurecer muito ou pouco. É a forma que você vai aplicar o seu esfumado. Se você quer levantar esse olho, você tem que trazer esse esfumado até aqui, ó, até aqui em cima e mais arredondado. O arredondado, ele dá a impressão de ser maior, de levantar o olhar. Se ele for alongado, ele vai alongar e vai deixar a impressão do olho ser menor, tá? Então aí você vai fazer um esfumado mais arredondado e você vai levantar essa parte aqui da pálpebra, certo? Uma técnica muito boa para quem tem essa pálpebra, a sobrancelha, mas até quem tem pálpebra caída também, olho pequeno, é aquele esfumado infinito, aquele esfumado que a gente termina aqui, que a gente só escurece o final aqui do olho. Ele é ótimo também, ele levanta muito o olhar. E outra questão também que altera muito a sua maquiagem é o delineado. A gente tem que saber fazer também o delineado. Delineado não é para todo tipo de olho, não é para qualquer formato que dá certo todo tipo de olho. Da mesma forma que a maquiagem é alongada, ela alonga o olhar, o delineado gatinho também. Então, se a sua cliente já tem um olho pequeno e aí ela pede um delineado gatinho, o delineado gatinho, gente, ele faz isso aqui, ó, ele puxa o olho. Ele vai deixar o olho dela menor ainda, né? Ele vai alongar e não é todo olho que vai combinar. E aí a gente entra naquela sinuca de bico, né? Como você vai explicar isso para sua cliente? Já vou até falar como vocês podem falar com a sua cliente. Porque assim, acontece, às vezes a cliente realmente quer fazer, né? E tudo bem. O que você pode falar? Eu já falo assim, sincero com ela. Eu falo, olha,
esse delineado não valoriza tanto o seu olho. Vamos fazer um outro delineado que vai valorizar, vai levantar o seu olhar? Você pode falar isso tranquilamente. Se a sua cliente não quiser, você fala assim, não, tudo bem, eu faço. E aí você não vai fazer aquele delineado tão alongadão. Você vai fazer um delineado mais curtinho. Pode fazer um delineado gatinho mais curtinho, tá? Porque quanto mais você alonga o delineado, quanto maior é seu delineado gatinho, mais você vai alongar o olhar. O delineado gatinho funciona muito bem se a pessoa tem um olho bem grande, né? Porque ela quer, às vezes, alongar. Então, funciona muito bem. Ou, às vezes, se a pessoa não precisa nem ter a pálpebra o olho super grande, né? Aqui o olho dela pode ser até pequeno, assim, mas que não é aquela pálpebra caída, já meio alongadinha, certo? E delineado infinito. O que o delineado infinito faz, né? Aquele delineado que a gente termina em suma aqui. Ele dá a impressão de levantar. Então, o gatinho, como se a gente puxasse o olho, o delineado infinito, ele levanta o olhar. Porque a gente esfuma só nesse final aqui. Então, ele faz Eu uso muito em clientes que têm a pálpebra. Eu amo essa técnica para clientes que têm a pálpebra caída, gente. E fica muito diferente. Então, delineado gatinho, ele alonga. Delineado infinito, ele levanta o olhar, tá? Essa é a diferença. E outros tipos de delineado, aquele delineado esfumado que eu te ensinei, que ele também alonga o olhar. Ele é um gatinho, mas ele também vai alongar o olhar. Então, saber dessas partes, gente, assim, é muito importante. E outro detalhe que às vezes as pessoas deixam passar é a parte do esfumado abaixo da linha d'água. Gente, deixa eu ver se tem aqui na foto pra vocês verem a diferença de um esfumado feito... Aqui, ó, esse mesmo. Vou usar até o mesmo aqui, ó. Olha só a diferença o esfumado inferior, gente, ele também faz total diferença no formato de olho da sua cliente. Ele faz total diferença no formato de olho da sua cliente. Se eu escureço essa região toda aqui no final e clareio todo o canto interno, eu vou estar dando efeito até de levantar um pouquinho o meu olhar, o olho da cliente. Só que eu vou estar dando aquele efeito de alongar também. Olhem a diferença. Quando eu escureço tudo aqui embaixo, quando eu faço contorno todo embaixo, contorno não, né? Quando eu faço esfumado todo na linha d'água, eu tenho o efeito de quê? De deixar esse olho mais arredondado. Quando eu faço essa parte do esfumado somente no canto externo, eu tenho o efeito de alongar esse olhar. Então, essa parte de baixo também do esfumado, gente, faz muita diferença na sua maquiagem. E quando a gente deixa essa parte toda branca embaixo, né, a gente deixa o olho menor, né, a gente vai deixar o olho menor. Então, você pode fazer esse esfumado arredondado, e aí você vai observar, se o esfumado vai ser arredondado, se você quer deixar o olhar da sua cliente mais arredondado, e ele é muito bom para quem tem o olho já bem alongadinho, o olho mais pequeno, né, o olho puxadinho. Esse esfumado inferior arredondado vai deixar o olho mais arredondado. E se a sua cliente já tem o olho mais grande, né, que é quem tem o olho maior, você pode fazer esse esfumado só no canto exterior, puxar com um gatinho aqui, e ele vai dar aquele efeito de alongar, tá? Então, gente, essas são as formas corretas de você usar. Isso vai fazer muita diferença na sua maquiagem. Eu sei que é muita coisa para uma aula só você guardar tudo isso, mas lembra dos principais. Vamos só relembrar. Tópicos principais que você precisa guardar. Tudo que você quer destacar, você clareia, tá bom? Tudo que você quer destacar no rosto, você clareia. Lembram da questão de roupas, tá? Roupa preta a gente disfarça, roupa preta emagrece. Roupa clara destaca, né? Então, no contorno, a mesma coisa. O contorno escuro, ele vai disfarçar, ele vai afinar, ele vai disfarçar. E o claro vai destacar, ele vai projetar, tá bom? Ele projeta, ele destaca. E o preto, ele como se eu estivesse afundando ele aqui no rosto. E outra coisa também que vocês precisam guardar, que vai ajudar vocês, sobre a questão dos traços. Traços diagonais, eu alongo. Traços retos, eu deixo mais largo, tá? Guarda essas questões dos traços, isso é muito importante. Na questão do olho, a mesma coisa.
Onde eu clareio, eu também destaco, posso projetar para frente, ou onde eu escureço, eu afundo. Ou no caso do esfumado, onde se eu quero deixar o esfumado mais, destacar mais, eu escureço, é ao contrário, né? Na questão do esfumado, eu escureço. E se eu quero deixar uma coisa mais clean, né? Eu deixo aqui mais claro, certo? E essas são as formas certas de fazer, gente, pra vocês não errarem mais. E a questão assim, Aline, eu peso a mão no contorno, eu não peso. Isso vai depender muito, gente. Até outra coisa que eu quero falar. Pra você não mudar a personalidade da sua cliente. Como assim, Aline? Gente, não existe certo e errado de você fazer um contorno muito marcado ou um contorno mais leve, tá? Isso é uma questão de gosto pessoal. A única coisa que não pode é necrosar, né, gente? Você já viu necrosar aqui, assim, deixar que é trem preto muito marcado, não dá, né? Ninguém gosta disso, fica muito artificial. Mas se não for isso, gente, não existe certo e errado de você deixar o contorno mais claro ou mais escuro. Isso é uma questão de gosto pessoal. Ponto. E aí você vai ver isso, identificar isso na sua cliente. Se a sua cliente, gente, já chega assim, às vezes você já chega uma cliente mais delicadinha, uma cliente mais meiga, e aí a cliente já pede um olho mais clean. Você vai vir com aquele contorno regaçado, super marcado, gente? Não, vai fugir da personalidade da sua cliente. Ela não vai gostar desse contorno super marcado, daquele iluminador estourando. Isso é questão de você observar. Se você tiver dúvida, você pode perguntar para sua cliente do que ela gosta ou não. Você pode perguntar, você gosta de uma pele mais leve, uma pele mais marcada, tudo bem. Mas, gente, isso está nos traços da sua cliente. Você vai mudar totalmente os traços dela, a personalidade dela, porque através da maquiagem a gente também passa a nossa personalidade, tá? E você tem que também identificar ali a personalidade da sua cliente. Agora, se a sua cliente já chegou, pediu um olhão preto e papapá, e aquele olhar, eu cheguei, eu gosto do batonzão, ela também provavelmente vai gostar de um contorno mais marcado, de uma pele mais glow, mais iluminada. Então, identifica isso também para você não mudar a personalidade da sua cliente e a sua cliente sair satisfeita, certo? E, gente, essa questão assim, você vai aprendendo isso com o tempo. O que eu quero passar para vocês, um exercício para vocês fazerem, para vocês guardarem isso de vez, assim, ó. Claro que você pode observar isso a partir de hoje, das suas modelos. Se você não anotou tudo isso que eu falei, mulher, pelo amor de Deus, essa live vai acabar. Você vai assistir ela de novo até amanhã, porque amanhã eu vou pagar ela. Você vai anotar os pontos importantes e você vai começar a fazer esse exercício, tá? Você vai começar a exercitar isso pra você saber acertar e nunca mais errar isso. Como eu mostrei na foto pra vocês, vocês viram a diferença que dá, a importância que é você saber essas coisas. Porque ou você pode mudar tragicamente o rosto da sua cliente, ela sai totalmente satisfeita, ou você pode valorizar o rosto dela e ela sair te amando. E aí, se você não anotou isso, você vai anotar. E com as anotações, você vai começar a fazer esse exercício. Ou você vai começar a observar na sua cliente, óbvio, ou em modelos, ou pega o formato de rosto aí da sua mãe, observa da sua mãe, da sua irmã. Mas um jeito que você pode fazer é começar a pegar essas fotos da internet e você imaginar o que você pode fazer nesse contorno. Não, pega umas 3 fotos de modelo de internet e você vai fazer esse exercício, tá? Se você tiver uma impressora, você vai imprimir até a foto e aí você vai fazer com a maquiagem mesmo. Se não tiver impressora, tudo bem. Você vai imaginar aí na sua cabeça mesmo. Façam esse exercício, gente. Isso é uma coisa que você vai aprender com o tempo. Isso vai se tornar mais fácil para você com o tempo e com a prática, tá? De você estar observando, você ter um olhar mais clínico, certo? Então começa a analisar isso. Gente, o visagismo, assim, essa questão não é fácil, né? Nada na maquiagem é fácil. Mas você treinando essa parte, você analisando com o tempo, você vai conseguir, tá? Então, assim, é isso que eu queria falar nessa aula de hoje. Eu quero saber se ficou alguma dúvida aí, eu tô aqui aberta a responder pra vocês. E se essa parte se agregou valor pra vocês aí, se foi importante pra vocês, se vocês já sabiam disso ou não, né? Quem ficou aí até no final da live. Tô aberta a responder perguntas de vocês sobre qualquer coisa. Se tiver alguma pergunta, e se vocês gostaram, né, gente, dessa live. Ai, nossa, preciso até de uma água. Gente. O que eu ia falar?
não, era isso mesmo. Esqueci. Gente, satisfeito com a live? Ficou alguma dúvida? Gostaram dessa aula de hoje? Qual alguma dúvida sobre essa aula de hoje? Visagismo. O nome é visagismo. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, pesquisem no YouTube. Visagismo, tá? Visagismo é muito importante, gente. Cabeleireiro, quando vai cortar o nosso cabelo, gente, assim, existe cabeleireiro visagista, que ele faz o corte ideal pro seu tipo de rosto, que vai valorizar o seu formato de rosto. Existem várias coisas também atrás do visagismo. Podem procurar melhor no YouTube. Enfim, gente, posso encerrar? Não ficou nenhuma dúvida, não? Tudo certo pra vocês? Então tá bom, gente. Eu vou encerrar essa aula de hoje. Vou deixar essa aula até amanhã. Muito obrigada. Espero que tenha agregado muito valor pra vocês essa aula, que vocês tenham aprendido muito, tá bom? E é isso. Até terça que vem. E eu vou pensar no próximo. Vou pensar, não. Eu sempre tenho os próximos temas. Eu gosto de trazer temas diferentes aqui, né, gente? Não ensinar coisas novas, né, gente? Porque diquinha aí na internet tá cheio de diquinha, né, gente? Vocês, como diz, falar que contorno é assim, assado, tá cheio, né? Então eu gosto de trazer conteúdos mais densos. Um beijo, até a próxima aula e até nos stories. Beijo, gente. Deixa eu encerrar, porque senão eu falo demais.